Vamos lá, vamos começar com o PL do aborto. É bom lembrar que, só para a gente relembrar o assunto, foi aprovado em regime de urgência a proposta que equipara ao homicídio os casos de aborto a partir de 22 semanas de 22 semanas de gestação. Pois bem, houve uma reação da sociedade e aí o presidente da Câmara resolveu colocar a bola no chão e falar: olha, não vamos tratar desse assunto nas próximas semanas. Esse será o assunto para depois das eleições. Hoje pela manhã eu conversei com integrantes da bancada evangélica e eles também concordam com isso, de que é hora de dar um recuo tático, na visão deles, antes de que a proposta de fato seja votada. O que eles vão fazer a partir de agora? Trabalhar na mudança de narrativa, segundo eles. Então, segundo integrantes da bancada evangélica, a missão agora é tirar essa narrativa de que esse projeto protege o estuprador e de que, na verdade, esse projeto garante direito à vida. Então, essa é a tática da bancada evangélica. E aí, dentro desse cenário, eles esperam que nas próximas semanas você possa ter uma conscientização da sociedade, isso segundo eles, segundo a bancada evangélica, para que a proposta seja mais palatável. O fato é que líderes do Centrão já deram indicativos de que não estão muito afeitos a votar essa proposta. Eles já avisaram aos líderes evangélicos que mexer nesse tema agora vai ter um condão maior de tirar votos em ano eleitoral do que necessariamente garantir mais votos nesse ano. Ontem, o primeiro vice-presidente da Câmara, o Sóstenes Cavalcante, ele falou sobre o PL do aborto em uma postagem nas redes sociais. Matheus, solta por gentileza o Sóstenes Cavalcante. Sou contra o aborto. Entretanto, como o aborto é a realidade, a gente precisa tratar o aborto como uma questão de saúde pública. Para aí. O presidente Lula não entende nada nos valores da defesa da vida. O que ele entende mesmo é de aborto. Você pode ver que ele fala num pronunciamento pensado pelos seus marqueteiros, colocaram até uma trilha sonora para ficar mais ameno, mas ele não consegue falar a palavra vida. Ele só fala aborto. O PL 1904 é o PL da vida, da defesa de bebês que já estão no ventre de suas mães com 5 meses e 2 semanas, ou seja, 22 semanas. Isso já é uma vida que vive fora do útero. Por que matar de forma cruel, colocando uma injeção para dar no coração desta criança uma parada cardíaca, que é um procedimento doloroso que não se faz em animais, em quem está condenado à pena de morte? Por que isso? É porque essa gente da esquerda, como o presidente Lula, que é um enganador do povo brasileiro, não sabe falar da vida, só fala de aborto. Solta aí. E eu acho que é insanidade alguém querer punir uma mulher numa pena maior do que o criminoso que fez o estupro. É no mínimo uma insanidade isso. Lula, insanidade é você fazer uma fala irresponsável desta. O projeto de lei trata sobre a defesa da vida, não trata de estupradores. Existem mais de 70 projetos para aumentar a pena de estuprador. Eu quero que pena de estuprador seja de 30 anos, que ele apodreça na cadeia. Agora, o seu partido, em especial, no seu primeiro governo, quando você foi presidente, o senador Humberto Costa era ministro da Saúde, tirou a obrigatoriedade das mulheres estupradas de denunciarem o nome dos seus abusadores. Sabe por quê? Porque o PT, a esquerda, o seu primeiro governo e todos os governos da esquerda vão sempre querer proteger os estupradores. Agora, eu quero te fazer o desafio. Coloca lá a sua bancada do PT, a sua base do seu governo, para votar, para a gente colocar a pena de estuprador de 30 anos. Tá feito o desafio, Lula. Te espero na Câmara. Tá aí. E hoje pela manhã, o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, voltou a falar sobre esse tema. E para variar, voltou a dar uma de... Deixa eu homenagear aqui meu grande amigo Rodrigo Oliveira. Voltou a dar uma de Rolando Lero ali, né? Diz que não, diz que é um projeto que vai ficar na gaveta, não vai ter apoio do governo, mas tem apoio do governo.
tentou ali colocar os dois pés em canoas diferentes. Matheus, coloca por gentileza o Alexandre Padilha falando sobre o PL do aborto. Primeiro, na semana passada, eu desci da reunião da coordenação e falei qual era o posicionamento do governo em relação a isso. O governo ia trabalhar para que temas como esse, que ampliam a beligerância dentro do ambiente do Congresso Nacional, não fosse votado, sobretudo o mérito. É muito importante todo mundo saber que o fato de ter sido aprovado o requerimento de urgência não significa votação do mérito. Nós temos mais de 2.000 projetos com requerimento de urgência aprovados na Câmara. Só no ano passado foram mais de 230 projetos aprovados com requerimento de urgência que não foram votados. Só esse ano são 76, até o levantamento que eu fiz na última quinta-feira. 76 requerimentos de urgência aprovados que não foram votados. Então, o fato de ter sido aprovado um requerimento de urgência nesse tema, do jeito que foi, em nenhum momento significa qualquer compromisso de votação do mérito. Eu, inclusive, acredito que do que eu ouço dos líderes, o próprio líder do governo da Câmara está aqui, participou da reunião de liderança quando se definiu isso, acredito que não tenha clima e ambiente. E nem compromisso, não. Nunca teve compromisso, inclusive dos líderes, do conjunto dos líderes, não só do governo, mas dos líderes, vários líderes, de votar o mérito. Votar a urgência. E acredito que não tem ambiente para se continuar o debate de um projeto, como eu falei para vocês, um projeto que estabelece uma pena para o estuprador menor do que para a menina ou mulher estuprada. Ministro, mas... Então eu acredito que não tenha ambiente para isso. O presidente Lula reafirmou as posições dele, daquilo que ele já falou publicamente. Eu, inclusive, na semana passada disse que eu acompanho eleições do presidente Lula desde que ele foi presidente, em 2006 na reeleição dele, depois de 2010 na eleição da presidenta Dilma, depois de 2014 acompanhei mais, não estando mais no governo, a reeleição, acompanhei muito o processo eleitoral de 2022 agora, e toda vez o pleito das lideranças religiosas ao presidente Lula, ou no caso a presidenta Dilma, era um compromisso do governo de não mudar a legislação atual sobre o aborto. Eu quero reafirmar, esse compromisso do governo está reafirmado. Nós somos contrários a qualquer ação que venha a mudar a atual legislação sobre interrupção da gravidez. Ainda mais um projeto como esse, que quero reafirmar, estabelece uma pena, criminaliza meninas e mulheres, uma pena maior do que o estuprador. Então, vamos reafirmar o papel tanto do líder do governo, dos demais líderes da base, de não prosseguir a tramitação, a votação do mérito desse projeto. Padilha fala isso agora. Porque é o seguinte, porque na semana retrasada, quando esse projeto foi aprovado, quando houve a aprovação do pedido de urgência, na semana passada, o líder do governo na Câmara, o José Guimarães, simplesmente ajudou a costurar ali o acordo para que não houvesse a votação nominal. Foi inclusive aquilo que eu debati na quinta com a deputada Júlia Zanata. Porque é o seguinte, com esse acordo, ninguém colocou a digital ali, na aprovação da urgência, ninguém. E como eu inclusive argumentei na quinta-feira, seria muito fácil, tanto para PT, quanto para PCdoB, quanto para PSOL, que esses partidos apresentassem um requerimento de votação nominal e pronto. Aí todo mundo colocava só digital, quem era a favor, quem era contra, e ponto, acabou. Mas isso não aconteceu. Por quê? Porque a própria liderança do PT achou por bem, não. É um assunto complicado, complexo, vai despertar paixões, é bom que ninguém coloque a sua digital. Só que deu ruim. E o próprio PT tem sido criticado por esse tipo de atitude. Hoje, mais cedo, para a gente fechar esse assunto, um parecer elaborado por mulheres da OAB afirma que o PL que equipara o aborto acima da 22ª semana de gestação ao crime de homicídio tem linguagem punitiva, depreciativa e cruel. Tá? Parece que, inclusive, a gente teve acesso agora há pouco. Matheus, coloca, por gentileza, na página 6, por gentileza, para a gente... Tá aí, o debate... Amplia, por gentileza, Matheus, esse trecho aí. O debate quanto à interrupção voluntária da gravidez se apresenta como um dos temas mais sensíveis da sociedade, né?
Contudo, as discussões alcançadas pelas nuances que circundam o tema perpassam pelo campo da saúde pública, do direito e até mesmo da cultura. De modo que o debate em torno do tema exige uma reflexão cuidadosa e respeitosa. Afastada das paixões, reconhecendo a diversidade de perspectivas, de igual modo o respeito aos direitos das meninas e mulheres que já foram garantidos. Coloca na tela 7, Matheus, porque aí que vem um ponto do texto grosseiro. Tá aí. O texto grosseiro e desconexo da realidade, que tem por escopo a equiparação do aborto de gestação acima de 22 anos ao homicídio, 22 semanas, né? O texto inclusive errou aqui, denota o mais completo distanciamento dos seus propositores às fissuras sociais do Brasil, além de simplesmente ignorar aspectos psicológicos, particularidades orgânicas, inclusive acerca da fisiologia corporal da menor vítima de estupro. E aqui, enfim, elenca outros pontos desse parecer. É óbvio que esse parecer, na verdade, ele tem um caráter mais simbólico do que prático. Por quê? Porque ele vai embasar qualquer ação da OAB caso esse tema seja alvo de ação no Supremo Tribunal Federal. Então, mesmo, digamos, que numa situação hipotética, o projeto venha a ser aprovado pela Câmara e venha a ser aprovado pelo Senado, com esse parecer, a OAB já teria ali um documento aprovado da própria entidade para que ela seja, por exemplo, para que ela possa acionar o Supremo, ou seja amiga da parte, ou ingresse como amicus curiae em qualquer ação que questione esse tema lá no Supremo Tribunal Federal. Tá bom?